Como que começou toda essa história da NR12? Mas por que colocar proteção? Por que toda hora tem um conflito entre a área de manutenção com operação? Que um sabe muito, outro sabe nada, e todo mundo é especialista, e todo mundo isso, todo mundo aquilo, e aí quando tem fiscalização você acaba às vezes nem atendendo o que é necessário. Bom, vamos entender o seguinte, o princípio básico da NR12 é proteção e integridade à vida. É resguardar a vida, é evitar acidente com perda de membro, fatalidade, ninguém quer ir trabalhar e voltar acidentado. Isso tem vários fatores que eu vou falar agora para você, os principais e como que essa história aconteceu toda. Para você que não me conhece, eu sou a Débora Silva, trabalho com a NR12 já há 8 anos nesse mercado de consultoria. Eu fui aprendendo ao longo dos anos e vendo de perto essa evolução, começando lá em 2012 com um boom da NR12, com aquela grande alteração que na verdade ocorreu em 2010, mas em 2012 tinham-se ali muitas empresas buscando se adequar e entender a grande mudança que aconteceu dentro dessa norma. Vamos voltar aqui para a nossa cronologia do tempo. Lá em 1978 foi criada a norma com um texto original focado em proteções mecânicas básicas, sem um detalhamento técnico atual. Em 2010 apenas, então todo esse tempo, apenas em 2010 houve uma grande atualização. Nesse contexto aqui já teve uma introdução de conceitos modernos de segurança, tanto da parte funcional quanto a apreciação de riscos e de categorias de comando. E depois, em 2019, houve-se então a simplificação e a harmonização, tá? Por quê? Ocorreu assim um alinhamento com normas internacionais, principalmente ISO e EC, facilitando a importação e exportação de máquinas. Aqui tinha aquela situação de tipo, eu comprei uma máquina da Alemanha, lá eles atendem a ISO, chega aqui no Brasil a gente tem que modificar a máquina toda para atender a NR12, que teoricamente, né, era julgada como inferior a alguns requisitos da ISO. Então, em 2019 houve essa simplificação e harmonização para evitar esse tipo de conflito. Máquinas que atendem a ISO, dependendo dos aspectos, elas não precisam mais atender a NR12. E em boas partes dos sistemas de comando e sistemas de segurança vão estar ok. O papel da NR12 aqui, né, o foco central é sempre resguardar a saúde e a vida do trabalhador, pensando no âmbito aqui industrial. A ideia da NR12 é ser uma medida coletiva de proteção sobre uma medida individual de proteção, que seria os EPIs. Então, sempre pensando no coletivo, o que eu posso fazer, e em último caso, como última medida, o EPI. Bom, pensando nisso, ela foi se atualizando ao longo dos anos para que cada vez mais esse conceito pudesse realmente ser praticável. Então não adianta às vezes medidas que você coloque e implemente lá na máquina, mesmo assim você não evita o acesso involuntário daquele trabalhador à zona de perigo. Então, ao longo desses anos, foram se criando métodos, foram se harmonizando normas para que tivesse um conceito melhor e maior de segurança, e dentro dessas questões normativas, né, existe aqui o papel da empresa e o papel também do trabalhador. O papel da empresa nada mais é do que fornecer essas medidas de proteção, dar o direito da recusa do trabalhador de fazer ou não um trabalho, informações e riscos, né, sobre as máquinas e equipamentos que tem dentro do seu parque fabril, aí que entra o quê? A fazer uma apreciação de risco, entra a parte também de sinalização, manual, treinamento, capacitação. Então o operador que ele está envolvido em ambiente industrial, ele tem que estar ciente dos riscos que estão presentes todos os dias no trabalho, quais são as fontes de perigo, porque se ele não souber, nada adianta você colocar um monte de proteção e ainda dar os EPIs se ele não sabe como operar, ele não sabe onde está a fonte de perigo, ele vai ainda estar factível a um acidente, né? O papel do operador aqui, então, é o quê? Respeitar as legislações, as normas existentes, tanto normas internas da empresa, regulamentos, quanto normas nacionais, tá? E internacionais se aplicáveis. Outra coisa, não neutralizar a proteção, burlar, né? Dentro da NR12 tem um item específico para isso, que a gente deve projetar soluções não burláveis, mas nem sempre consegue, né, ser contra a todos os sistemas que hoje em dia a pessoa consegue pensar para burlar um sistema de segurança. Comunicar falhas, tá? Ou mau funcionamento de um dispositivo de segurança, de um sistema, sugerir soluções, falar, olha, esse trabalho tá muito perigoso, tá faltando a proteção aqui, o sistema de segurança não tá funcionando como deveria. Sempre comunicar. Por quê? O operador, ele tá diretamente ligado ao equipamento, o papel dele é operar aquilo, então ele, mais do que ninguém, sabe exatamente como deveria estar funcionando e o que não está funcionando. E às vezes a ausência dessa comunicação leva a uma sequência de falhas e vai levar a uma catástrofe, por exemplo, como um acidente com perda de membro, uma fatalidade, justamente porque faltou uma comunicação, que o cara quer bater meta. Esse é o papel do operador,
O artigo 158, vou até colocar aqui na tela, ele constitui em auto faltoso do empregado a recusa injustificada ao cumprimento das instruções expedidas pelo empregador e ao uso dos equipamentos de proteção individual fornecidos. A segurança é uma via de mão dupla. A empresa fornece os meios e o trabalhador garante a execução segura. Isso aqui é um artigo 158 da CLT que deve ser cumprido. Então não é, né, papo furado, eu não vou fazer. Ai, não importa, eu não quero falar. Ah, isso aqui só atrapalha. Poxa, pensa que é a sua vida que está em risco. Se você perder um braço, você vai ficar sem braço, a empresa vai te substituir no dia seguinte. Quem vai sofrer com a punição de, além da autoestima, da autoinsuficiência, que você era capaz de fazer coisas que você não vai conseguir hoje, justamente porque você às vezes não quis cumprir o seu papel como operador. Mas pense, ninguém é insubstituível, não vale a pena, ok? Bom, a base da segurança em máquinas, ela consiste em quê? Segurança na origem, princípio de falha segura e prioridade coletiva, como a gente estava comentando anteriormente. O que seria então a segurança na origem? Ela deve ser integrada desde a concepção do projeto. Então, quando você vai fazer uma fabricação de uma máquina, ou vai fabricar, ou já comprou uma máquina, você tem que pensar nela desde a fase de projeto, como eu comentei, né? Estou fabricando, tem que pensar em todos os sistemas de segurança que essa máquina deveria possuir para que eu não precisasse ficar fazendo adequações posteriores, né, implementando proteções, grades, sistemas que não fossem tão integrativos quanto na fase de projeto. Se eu já penso em construir, por exemplo, esse mouse ergonomicamente, anatomicamente, para facilitar com que a pessoa não tenha dores na mão ou que ela tenha ali uma melhor scrollagem, eu já pensei no desenvolvimento. Se eu não tenho isso, depois eu teria que adaptar esse modelo a legislações que exigem que ele seja ergonomicamente, né, utilizável. Então a mesma coisa é para a máquina, né? Esse é o princípio da segurança na origem. E o que seria o princípio da falha segura, então? Em caso de falha de qualquer componente relacionado ao sistema de segurança, o sistema de comando ele deve garantir que a máquina permaneça ou vá para um estado seguro, né? Uma parada, ou ela fique parada ou ela entre em um estado seguro. Por exemplo, o mais comum nesse caso aqui é partida inesperada. Você abriu a porta, tá mexendo em alguma coisa lá na máquina, fazendo um setup, um ajuste e aí a máquina liga sozinha. Você tem que pensar que isso não pode acontecer. Isso seria o princípio de falha segura. E a prioridade coletiva, né? Como eu falei, as medidas de proteção coletiva, como os EPCs, têm prioridade absoluta sobre as medidas administrativas, tá? De uso de equipamentos de proteção individual. Então, essas proteções, elas têm que vir antes das proteções pensadas em EPIs. Quando você não consegue mais reduzir, não tem mais o que fazer, aí a gente pensa em proteções individuais, como por exemplo, eu tenho uma parte aquecida da máquina, o que eu posso fazer para evitar que muitas pessoas se acidentem nesse local? Ao invés de só fornecer o EPI para ela, uma luva, um mangote, o que mais que eu posso fazer? Posso colocar uma proteção, uma grade aqui? Posso colocar uma manta para reduzir essa temperatura a uma temperatura aceitável? Então isso aqui é uma forma de fazer. O que NR12 então abrange, né? Onde é aplicada a NR12? Máquinas e equipamentos. E o conceito entre essas duas coisas é: a máquina ela consegue produzir algo por si só, sozinha, sem a ajuda de um equipamento, um dispositivo auxiliar. O equipamento ele integra um processo produtivo, ele não produz nada sozinho. Por exemplo, uma bomba pode ser considerada um equipamento. A bomba, para ela funcionar, ela vai ser um conjunto que vai ser interligado a alguma coisa. Ela pode alimentar ou deslocar um fluido para um sistema, mas ela sozinha não tem muita função. Tentando traduzir, seria a lógica. E aí, o que a NR12 hoje ela não atende, ela não cobre, não é necessário aplicar? Dispositivos domésticos como liquidificador, ferro elétrico, sei lá, máquina de lavar, equipamentos em que são certificados pelo Inmetro, então já tem ali um órgão que regulamenta, então a NR12 não é aplicável. Por exemplo, tem alguns dispositivos hoje que são vendidos, né, alguns equipamentos são vendidos ali, ferramentas elétricas, como lixadeira, serras, que estão certificadas pelo próprio Inmetro, então você desvincula isso da NR12. Tem algumas policortes, né, que não estão enquadradas, mas tem policortes que o Inmetro já fez ali a averiguação, já enquadrou dentro da legislação deles, e daí você não precisaria aplicar. Outra coisa, qualquer equipamento, dispositivo, né, uma máquina, até a própria máquina que seja movida à força animal, então não se enquadra. E força humana, por quê? Você tem uma prensa, essas prensas hidráulicas, mas que a força que você faz, né, você que está fazendo isso, não tem um motor ali que vai exercer essa força por você e que vai poder gerar um acidente. Então ali você que tem que tomar os cuidados devidos para você não esmagar a sua própria mão, mas isso a NR12 não se aplica. Também tem a questão para museu, exposição, tudo aquilo, feiras, mas todo tipo de maquinário, né, que não esteja em funcionamento, que realmente seja destinado
com os fins de exposição ou apresentação. E se caso você vai numa feira e tem um equipamento lá que está sendo utilizado para mostrar o funcionamento e ele pode gerar risco de acidente, os sistemas de segurança devem ser integrados. Ou, né, você isolar a área do acesso de pessoas. Mas aí, nesse caso, se aplicaria. Gente, esse aqui é mais um vídeo para você entender por que foi criada a NR12 de uma forma um pouco mais simplificada, tá? Então tem uma história por trás. Não se esquece de se inscrever nesse vídeo, ó. Se inscreve aí, não vai cair teu dedo, tá? E até o próximo vídeo.